Porém, a partida entre Flamengo e Cruzeiro pela Libertadores está chamando muita atenção na imprensa. Uns estão analisando o jogo e outros estão cravando quem vai passar para a próxima fase da Libertadores, mano. Mas será que tem alguém acertando ou será que tem muita gente falando besteira? Vamos conferir. Né, com as suas estratégias, né, você pega, como você bem disse, os treinadores estudaram muito bem as suas equipes, né, que você ia enfrentar. O Leonardo Jardim, de repente, colocou o Bruno Henrique para querer ter uma transição rápida pelo contra-ataque e tal, mas só que, por outro lado, o Arthur Jorge não deu esse contra-ataque, esperou um pouco mais a equipe do Flamengo. Então, foi um jogo muito estratégico. E as poucas chances que teve, né, principalmente ali que se criou o Arroio ali, fez um grande gol ali, e depois, numa bola oportuna ali, né, o Paquetá acaba empatando o jogo, ainda está aberto, a gente sabe que não tem nenhum favorito ainda, agora a gente espera no jogo lá do Maracanã que seja um jogo mais aberto, um jogo mais propositivo, até porque a gente espera muito mais desse elenco. Ronaldão, o Flamengo realmente surpreendeu, concordo com o Edu, muita gente imaginava o Pedro titular, mas ele deu mais velocidade, não é? Explorou mais também os laterais do Cruzeiro. E acabou não perdendo a partida, mas o Cruzeiro agora vai ter que se virar no Maracanã, na casa do Flamengo. Mas já mostrou que tem força para isso, porque é uma equipe bem treinada, a gente estava comentando aqui, o Arthur é um cara espetacular também, tem um lastro aí no futebol brasileiro, e o Cruzeiro chegando nessa prateleira aí, onde tem Flamengo, onde tem essas equipes grandes, e está chegando com propriedade. Se o Flamengo não abrir o olho, vai ser desclassificado no Maracanã. Porque esse time tá vendendo caro uma derrota, tá todo mundo se empenhando. Você vê a forma que ataca, todo mundo bem concentrado, um coletivo forte. Então, todo mundo só fala do Flamengo, Flamengo, mas abre o olho com o Cruzeiro. Ô Cicinho, de verdade a gente vê o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil e querendo essa Libertadores, mais do que tudo como grande objetivo. Mas aí o sorteio colocou frente a frente uma equipe organizada, com talentos. E o Edu até comentava aqui comigo, que destacando do Gerson, que jogou muita bola. E eu gostei muito da atuação do William pelo lado do Cruzeiro. Jogou muito bem, exatamente. Foi um jogador ali muito importante no sistema defensivo, como capitão também da equipe, né? Sabendo o momento certo de conversar com o árbitro. Mas assim, eu acho muito difícil o Cruzeiro. Ontem eu falei o meu resultado que seria 3-1 para o Cruzeiro, que eu achei que o Cruzeiro faria esse resultado realmente, mas não fez. Agora, ganhar no Maracanã, aí eu já acho muito difícil. Assim, o Flamengo é muito forte. Eu não concordo muito com essas estratégias que o Leonardo Jardim faz aí de joga fora, muda atacante. Eu, assim, treinador de Flamengo, de Palmeiras, de time grande, tem que ter os 11 titulares ali e tem que montar a sua estratégia com aquilo que tem. Agora, você ficar trocando que nem um cara igual o Pedro, que tá fazendo gol, você não colocar num jogo desse, você já viu que o cara, a hora que entra, já muda a história do jogo. Então, assim, o Flamengo tem que ser um time a ser marcado, não tentar se adaptar ao adversário. Então, eu não concordei com essa estratégia, mas eu acho que o Flamengo é muito mais forte que o Cruzeiro e no Maracanã vai ser muito difícil. Vamos o feeling que o Cruzeiro vai passar. Cara, o feeling. Eu acho que pelo momento do Cruzeiro, pela forma como o time joga, gosto mais do futebol apresentado pelo Arthur Jorge do que pelo Leonardo Jardim. Só que o Leonardo Jardim, o time dele, jogar mais fechadinho, mais na transição em alguns cenários, o time do Leonardo Jardim tende a ser um time que tenha mais estrutura, mais solidez defensiva para passar no confronto desse tipo. Então, em tese, o Flamengo ele é mais bem preparado para esse tipo de duelo que vai enfrentar contra o Cruzeiro. Só que eu tô com um feeling que o Cruzeiro vai passar. Pelo momento, principalmente dos dois craques, do Gerson e do Matheus Pereira, pela questão da forma como o time do Arthur Jorge joga, pela confiança que o Cruzeiro tá apresentando e pela sequência recente, pelo trabalho, pelos jogos que o Cruzeiro tá fazendo recentemente. Então, o meu feeling é que o Cruzeiro vai passar. Mas eu entendo que a forma de jogar do Leonardo Jardim para mata-mata, para um jogo desse tamanho contra o time que vai naturalmente se expor, vai naturalmente querer ter a bola, vai naturalmente colocar muita gente na última linha, tentar atacar o adversário. Talvez a forma de jogo do Leonardo Jardim coloque o Flamengo um pouco mais perto da vaga. Dito isso, para mim quem passa é o Cruzeiro. Eu sou muito caseiro, eu vou tirando o Tolima e Independente do Vale que vão jogar ainda. Todos que votaram jogando em casa, pra mim, é todos os favoritos. Você tá com o Neto aqui, então o Palmeiras vai ficar fora contra o Cerro Porteño e o Cruzeiro ganha... Eu tô achando que todos são favoritos. Não tô dizendo... Aquele falar que o Cruzeiro ganha no Maracanã, mas o... Cruzeiro... Eu já falei que pra mim o... Você falou que acha que o Cruzeiro passa, né? Não, tô torcendo pro Cruzeiro passar. Tô vibrando, rezando, orando.
Cara, a gente soltou um corte de você falando disso. Os caras te xingaram, Vampeta. Os flamenguistas te xingaram, cara. Os flamenguistas não gostam do Vampeta por algum motivo, né? Você chegou a ver isso? Por algum motivo eles não gostam do Vampeta. Caralho. Meus flamenguistas, deixei seu time rico. Se não é esse que vos fala, vocês não faturavam 2 milhões. Finge que paga, finge que joga. E eu, o maior jogador da história, pra mim, é o Zico. Amo o Zico. E quanto ao Flamengo, não são todos os flamenguistas, são alguns personagens. Mas, assim, Flamengo favorito. Flamengo favorito. Cerro Porteiro favorito. Corinthians favorito. LDU favorito. Colo-Colo joga em casa ou jogou fora? Jogou... Puta, acho que empatou. Acho que Não, jogou, empatou também fora. jogou Foi fora, agora é casa. Em casa, favorito. Todos que jogarem em casa é favorito. Faz sentido. Todos. E veremos na próxima semana, aqui na próxima sexta, a gente vai estar aqui e vai ver se eu acertei que nem eu bloqueei na Copa. Vou bloquear agora na Libertadores. Ah, pronto. O Neto já resolveu secar o Flamengo como ele sempre faz. Agora ele disse que o Cruzeiro vai passar na Libertadores. Irmão, ele é muito fanfarrão, né, cara? Ele é muito fanfarrão. Porque o jogo é duríssimo. O jogo é muito duro. Só que o Flamengo empatou fora de casa. Depois que um time empata fora de casa, ele é um pouco mais favorito dentro de casa. Aí o Neto já bancou, já falou, Cruzeiro vai passar na Libertadores. E aí ele falou que se o Corinthians passar do Rosário, vai ser campeão. Porque o Palmeiras vai ser eliminado e o Flamengo vai ser eliminado pelo Cruzeiro. Ele é muito secador. E o outro, ele sabe ganhar o engajamento dele. Craque Neto é pica. Mas, assim, eu vi muita gente falando assim, pô, que pena que Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar logo nas oitavas de final. E eu sempre, quando isso acontece nas oitavas de final, eu penso o seguinte contraponto. Pô, beleza, são dois grandes times, né? Um jogo gigantesco da história do futebol sul-americano, pelo tamanho dos clubes, mas algum deles deixou de fazer o papel na primeira fase, no caso o Cruzeiro, que ficou em segundo lugar na fase de grupos. Mas eu me peguei pensando isso ontem depois da rodada, porque... a gente acompanhou equipes que jogaram fora de casa, desafios difíceis, né? O Flamengo goleou o Mirassol, o Cruzeiro venceu o Corinthians, a meu ver, de forma merecida fora de casa. E aí você vai olhar para os times que foram colocados em campo, em comparação às equipes que iniciaram o jogo na quarta-feira, o Cruzeiro usou 5 jogadores de linha, né? Não estou colocando aqui os goleiros porque o desgaste é menor. 5 jogadores de linha. 2 apenas começando como titulares, Jonathan Jesus e Caio Jorge. Gerson, Matheus Pereira e Arroio entraram no segundo tempo. O Flamengo usou um pouco mais, 7 jogadores de linha. 4 iniciando, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar e Plata. E mais 3 entrando na reta final do jogo, ali, metade do segundo tempo para frente. Jorginho, Samuel Lino e Arrascaeta. E me chamou muita atenção a forma como as equipes jogaram, mostraram os padrões ali preservados, dominaram os adversários em momentos diferentes do jogo, no caso do Flamengo mais até do que o Cruzeiro. E isso comprova para mim de uma forma muito nítida, muito clara, o quanto essas duas equipes elas são bem treinadas. E por que eu tô falando isso? Não faz 2 semanas tinha muita gente falando que o Leonardo Jardim deveria deixar o Flamengo. Então, vamos ter muita calma, porque o que acontece, a verdade de hoje pode ser a mentira daqui a 2 semanas. Então, por isso que é importante ter sempre muito equilíbrio nessas análises, mas esse é apenas um parêntese. O destaque inicial realmente é uma pena o Flamengo e o Cruzeiro se enfrentarem na oitava de final. Mas o time do Flamengo, para esse duelo contra o Cruzeiro, parece que vai mudar, né? No primeiro jogo teve a surpresa, né, do Bruno Henrique sair como titular, o Pedro no banco de reservas. Para esse jogo aí, ó, provável escalação: Rossi, Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, porque o Alexandro segue fora, né? Pulgar e Jorginho, Carrascal na direita, que vem jogando muito bem, por sinal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro na frente. Pelo menos esse é o jeito aí que o Léo Jardim provavelmente vai mandar o Flamengo a campo. Para esse jogo ele vai ter o desfalque aí de jogadores como Alexandro, Nico de la Cruz e o Vitão também. E dúvida para esse jogo o Bruno Henrique, que se machucou na primeira partida, né, naquele lance com o Matheus Henrique, e o Everton Cebolinha. Em contrapartida, o Luiz Araújo volta, né? Ele não estava na partida lá no Mineirão. Agora o Cruzeiro vem com alteração. E aqui eu reparei que tá errado, mano, porque o Matheus Henrique tomou cartão
Então ele tá suspenso desse jogo. Em contrapartida, o Lucas Romero que entra no lugar dele, que é o titular da posição e a faz capitão. No primeiro jogo, o William, que jogou na lateral direita, o Fagner estava suspenso, o Fagner volta para esse jogo também. E o Cruzeiro, teoricamente, vai para campo com o Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Rojas. Meio campo, aí a gente troca, bota o Lucas Romero aqui, Gerson, Arroio, Matheus Pereira, Wesley e na frente o Caio Jorge. Para esse jogo segue fora aí o Vila Real, Sinisterra, o Cássio e o Peck seguem fora para esse jogo. Mas é o que eu te falei, o Cruzeiro conta com voltas para o time titular, que no caso o Fagner, que entra aí no lugar do William, como eu te falei, que jogou e jogou bem, primeiro jogo até como capitão, e o Matheus Henrique tomou cartão, tá fora do jogo, mas de qualquer forma o titular da posição é o argentino Lucas Romero. Mano, esse jogo aí, quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Que jogaço, mano. Que jogaço. E vale vaga nas quartas da Libertadores. Quem vai passar? Flamengo ou Cruzeiro? Deixa tua opinião aqui embaixo nos comentários, mano.